Gênesis 12, de 1 a 9. Todos acharam? Bem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando de Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém. Amém. Santo Deus e eterno Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra e aplicar tudo nas nossas vidas, de forma que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito, pelo Teu amor e pelo nosso desejo de sermos fiéis à Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto, ele se encontra no divisor do livro. Eu mandei até um vídeo para os irmãos nessa semana que conta um pouco a história do livro de Gênesis, e ele fala desses primeiros 11 capítulos. Nesse pedacinho de Gênesis aqui, do 1 ao 11, não dá para traçar quantos anos tem. Então pode ter aí centenas de milhares de anos, pode ter milênios. A gente não tem a menor ideia, né, de quanto tempo se passou. Mas do 12 aos 50, esse pedação aqui do livro, ó, só tem 300 anos. Ele pega de 1700 a 2000 antes de Cristo. Então daqui para Jesus tem 2000 anos. Daqui de Abraão para Jesus tem 2000 anos. Se você contar, né, daqui para trás, dá também mais ou menos 2000, mas o problema é que as contagens dos anos eram diferentes. Tem muita coisa que a gente não sabe quanto tempo durou, né? Por exemplo, quanto tempo Adão passou no Éden. Se ele nasceu, não foi criado num dia, no outro ele errou, ou se passaram-se anos, dezenas, centenas, milhares de anos. E os 7 dias da criação a gente sabe já, ninguém mais discute isso hoje em dia. De que foram os 7 dias de 24 horas, ninguém mais discute isso. São períodos, né? Então, do 11 para trás, a gente chama de passado remoto. A gente chama de proto-história. Pega milênios, mas ele traz a visão da criação de tudo, as origens de tudo. Então, nos 11 primeiros capítulos, eu tenho a origem do universo, eu tenho a origem da terra, eu tenho a origem dos animais, das plantas, eu tenho a origem da humanidade, eu tenho a origem do pecado. Sabe, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo? Então aqui eu tenho a origem do pecado, da justiça de Deus e do juízo, que ele já executou aqui nessa geração. E eu tenho a origem da promessa de Jesus. Tudo aqui, nesses 11 capítulos. Agora, do 12 ao 50, eu tenho o que eles chamam de história patriarcal, dos patriarcas. Patriarcas, nessa palavra, é pais que governam, né? Pais importantes, pais exaltados, né? Então eu tenho a história de Abraão, Isaac, Jacó,
e José. Todo esse período só tem 300 anos. Então daqui, ó, o foco sai do universal, aqui é o universo, os povos e tal, e o foco aqui muda. Agora aqui nós vamos olhar para uma pessoa só, porque dessa pessoa vai nascer uma nação, e dessa nação vai nascer o Messias, esse que o Davi profetizou aí no 110. Amém? Amém. Deus escolhe uma pessoa e promete que essa pessoa vai abençoar todas as nações. Amém até aí? Amém. Então eu tenho aqui no Gênesis, no capítulo 1 e 2, né, eu tenho a criação. Então vamos lá em Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso os filósofos chamam ex nihilo, e os cientistas também. Do nada. Não tinha nada, é a partir do zero. Não existe matéria para ser organizada. Pela fé, entendemos que o universo... Qual é a outra versão que diz? Os mundos? Não, foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, as coisas que não aparecem aí não é matéria, é algo espiritual. Né? A versão da irmã diz como? Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Excelente versão. Então não tem coisa que aparece, não tem o que explodir no Big Bang. Não tem matéria, não tem nada, é um vazio completo. Então essa palavra ex nihilo quer dizer do vazio, do nada, não tem nada. Pela fé, só conseguimos entender isso pela fé. A ciência vem chegando perto dessa compreensão, porque ela descobriu coisas que, né, ela não sabia, principalmente na última década. No novo milênio, ela tem descoberto muita coisa interessante, que não é do interesse de ninguém saber também, porque as pessoas estão mais preocupadas assim nas questões humanas, se elas podem ser homossexuais, não podem, se elas estão certas nas suas ideologias ou não. Mas a ciência tem chegado perto quando ela descobre física quântica, antimatéria, matéria escura. Mas o fato é que pela fé a gente não precisa de comprovação nenhuma, e nós já temos aquilo que cremos ser a verdade. A tua palavra é a verdade. Pela fé nós entendemos que os mundos, o universo, o cosmos, né, foi feito do nada, de coisas que não existem. E como é que pode? Pela palavra de Deus. Então essa aqui vão, né, quem gosta de anotar, já anota isso aqui, né, o 11:3, pela palavra de Deus, para você lembrar que a palavra de Deus, ela traz à existência coisas que não existem. Se ela faz isso, imagina trazer a existência de coisas que existem. Então vou dar aqui um exemplo, né? Existe aí, por aí existe areia, por aí existe pedra, por aí existe homens, né? Aí Deus move, esses homens criam vidros, criam cimento, criam blocos de cimento, usam sua inteligência, constroem uma sala, e aí ele começa a reunir pessoas que já existem, que já estão aí. E ali vai ser plantada um lugar de adoração nele, de coisas que já existem. Né? Por quê? Porque agora, imagina, né, se isso não vai se concretizar. Imagina se nós conseguirmos andar pela vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus em todas as coisas relacionadas a essa obra, se ela não vai prosperar, se ela não vai vingar, se ela não vai existir. Por quê? Porque o Deus que nós vamos adorar ali, ele tem a capacidade de trazer à existência um mundo, os universos, né, daquilo que não existe. Amém? Também no capítulo 1 e 2, o homem e mulher, eles são criados.
E eles são criados como co-regentes, para reger junto, para administrar junto com Deus. E aqui eu digo que há um pacto, né? Deus diz, olha, vocês agora, eu estou dando árvore que dá semente. Ele não fala, vou fazer um pacto com vocês, mas ele fala, eu vou te dar uma árvore que dá semente. E aí, como é que você vai comer fruta dela? O que o homem precisaria fazer? Ele precisaria fazer a parte dele, que é cultivar a terra e plantar essa semente. E o que Deus daria para esse homem? Uma árvore só. Essa não precisava ele plantar, já estava lá. Essa ele não precisava cultivar, já estava lá. Chama-se árvore da vida. E ele viveria eternamente comendo dos frutos dessa árvore. Então é isso que a gente chama de pacto, de aliança, que o homem quebra. Porque ele vai na árvore errada. E aí que está o termo da aliança. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, né, você vai morrer. E ele vai exatamente naquela, desobedece. Então ali quebrou esse acordo, essa coisa que Deus dá para ele, quebra. Então no capítulo 3 eu tenho exatamente essa queda. No capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus cria, no final como é que termina? E viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. Então, na língua que foi escrito aqui, o hebraico, ele não tem uma coisa que tem no português. O português tem um negocinho chamado superlativo absoluto, que é assim, bom. Quando a pessoa é muito bom, a gente diz que ele é o quê? Boníssimo, né? Quando é lindo, é lindíssimo, né? Então, em hebraico não tem isso, na língua que foi escrito. Então, o hebraico, ele fala assim, quando eles querem fazer esse superlativo, eles repetem mais 2 vezes, falam 3 vezes. Então ali está dizendo que foi bom, bom, bom. Deus viu que era bom, bom, bom. Era boníssimo, era mais do que bom. Era uma coisa ótima, no capítulo 2. É como quando Deus é chamado de santo, né? Os anjos lá não estão dizendo santíssimo, estão dizendo santo, santo, santo. Deus é santíssimo, mais do que santo. A criação é mais do que boa. Mas na queda, nessa quebra de acordo, nessa desobediência, o pecado entra no mundo. O pecado não nasceu no mundo. O pecado entrou no mundo. Ele já existia nesse universo criado por Deus. Já havia um ser caído que arrastou aí a terça parte dos anjos. E dessa terça parte, uma parte foi presa no abismo e outra parte está aguardando o juízo final. E ela é autorizada a morder o calcanhar dos descendentes da cruz para prová-los, edificá-los e Deus ser glorificado através disso. Essa queda, ela, na verdade, ela não alterou o plano de Deus. Uma das coisas que a gente aprende sobre Deus é que ele tem eternos decretos. Então, ele decretou que vai passar a eternidade com o homem que ele criou, que ele ama. Ele decretou isso. Mas quando o homem cai, isso não altera o plano de Deus. Deus sabia dessa queda, da possibilidade dessa queda. Mas Deus também não é movido pelo que ele previu. Não sei se dá para entender. Eu estou vendo que essa garrafa vai cair, então eu vou ali e ponho uma almofada ali para não quebrar. Deus não é assim. Deus não é desse jeito. Deus já sabe que ela vai cair e a almofada já está lá. Amém? Bom, na queda, o pecado entrou no mundo. Aí a primeira coisa que vem junto com o pecado, a vergonha. A vergonha. O homem se esconde, tenta se esconder de Deus. E ele se esconde da mulher também. Eles viram que estavam nus e um se escondeu do outro. Viram que estavam nus e se fizeram vestimentas de figueira para si. Entra o sofrimento. Esse sentimento não existia, de sofrer. E agora está numa terra que não produz só frutos bons. Ela vai produzir também espinhos e abrolhos. Então, houve o pecado, é como se tivesse contaminado o solo da terra. Por isso que a natureza cai junto com essa decisão deste regente, deste mordomo de Deus.
desse homem que foi colocado ali para ser mordomo de Deus, governar junto, sob a autoridade de Deus. Cai a terra. E agora ele também, o seu corpo, se deteriora. Mas agora para você plantar, você vai ter que suar. Você vai, do suor do seu rosto, você vai ter que se sustentar. Então houve uma baixa na criação de Deus. Mas nessa queda também entra a maldição, entra a morte espiritual. Mas no 3,15, Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15. Esse 3,15, os teólogos chamam de proto-evangelho. É a primeira vez que você entende que há um evangelho dentro do livro de Gênesis. Aí sim é um novo pacto, é uma nova aliança. Só que essa aliança nova, não há como o homem fazer mais nada. O homem está morto espiritualmente. Não é uma aliança unilateral. Só Deus entra com a parte dele. Então, o que diz o 3,15? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele está falando com a serpente, porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a Semente da mulher. E a semente da mulher. A semente da mulher. As versões mais atualizadas descobriram lá na língua original, e de fato é isso, né? Vê na sua versão aí, por favor, 3,15, meu irmão. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Então já está falando que a semente é uma pessoa, por causa da preposiçãozinha que tem lá, que é masculina. Não é a preposição que tem antes, é plural, as suas sementes, né? E a outra é masculina, singular, o teu descendente. Então ali está prometido um descendente de Adão ou da mulher? Da mulher. Porque se for descendente de Adão, não adianta. Porque Adão caiu. Então ele está em queda. Não adianta ser descendente dele. Né? Quando vocês chegarem no capítulo 5, vocês vão ver que Adão vai gerar um filho conforme sua imagem e sua semelhança. Caído. Então aqui é uma semente da mulher. E essa semente, o que ela ia fazer? Esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o seu calcanhar. Então isso aí é um anúncio do Evangelho. Deus, sabedor do pecado, vai providenciar alguém para acabar com isso. Aqui no Salmo que nós lemos, ele já vem vitorioso. Ele já vem destruindo tudo isso. Ele já está de volta, né? Bebendo até, se refrescando num ribeiro. Amém? No capítulo 4 de Gênesis, aí o pecado se expande, né? Porque não tem mais só sofrimento, maldição. Tem a morte física, tem a inveja. Caim tem inveja de Abel e ele revela uma incapacidade de dominar o pecado. Deus disse, olha, o pecado está na tua porta. Por que você está com o semblante caído? É o Abel. O pecado está na tua porta. Cabe a você dominar. Mas ele não dominou, ele deixou entrar. Então isso ensina para a gente que nós temos, sem Cristo, uma incapacidade de nos dominar. E ali no capítulo 4, 5, se divide as linhagens. A linhagem dos filhos de Caim, que aparece só o nome, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e a linhagem dos descendentes daquele que começaram a invocar o nome do Senhor, que começaram a buscar a Deus. E ali tem a história deles, ele gerou tantos anos e teve fulano. Aí depois que ele gerou fulano, ele viveu mais tantos anos e morreu. Então ali Deus está contando o tempo dessas pessoas. Deus está olhando para a vida dessas pessoas. E do 5 ao 9, a corrupção da humanidade. Deus traz o seu primeiro julgamento. Dilúvio. E Noé é salvo fisicamente pela graça de Deus. Diz que Noé encontrou graça diante do Senhor. E ali Deus faz uma aliança com Noé. Por água essa terra não vai ser mais destruída. E deixou uma marca nos céus
para sempre que chover e fizer sol, a gente lembrar de que há essa promessa de que dilúvio, outro dilúvio nós não teremos. Mas o pecado permanece mesmo depois de Noé. Noé se embriaga, o filho o desrespeita, não adianta. Deus fez um julgamento para dar assim, uma retirada daquelas anomalias que nasceram. E aqui tem um campo vasto para estudo. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, são anjos caídos, são anjos de Deus que caíram depois, são homens de Deus. E por que eles geraram gigantes, né? Então Deus acaba com toda essa confusão e deixa a linhagem de Noé, pessoas normais da descendência de Sete, e ali ele recomeça. Mas o pecado não é resolvido. É resolvida a anomalia causada, né? Mas o pecado não é resolvido. Tanto é que o homem agora quer se engrandecer. No capítulo 10 e no 11, ele resolve construir uma torre, né? Entrou aí, além do pecado, além de todo o sofrimento, maldição, morte, inveja, assassinato, incapacidade de se segurar, embriaguez, escárnio, desrespeito, entra agora a soberba da humanidade. Vamos fazer uma torre para tornar o nosso nome célebre. E Deus então confunde as línguas, dispersa os povos. Porque para Deus não é problema, é um problema para o homem. Então até hoje nós somos divididos dentro de um mesmo país. Às vezes nós não entendemos. Às vezes eu falo, Nara, vexada, você saiu vexada, não foi envergonhada. Você saiu vexada porque você saiu com pressa. Você estava com vexame, não é porque você estava com vergonha. Às vezes eu estou sempre, Nara, por quê? Porque dentro do mesmo país nós falamos línguas, palavras têm sentidos diferentes. Para Deus não é um problema. Porque Ele dá dom de línguas no Pentecostes. Porque Ele espera um momento em que toda a humanidade está obrigada a falar o grego e envia Jesus. Para que todo mundo conheça numa língua só. Para Deus não há problema. Amém? E aí, quando Deus dispersa, o cenário está preparadinho para a chegada de Abraão. Agora que tem várias nações, com várias línguas, com vários deuses, agora eu vou formar uma minha. É uma nação missionária. É uma nação que vai depender de mim. Então isso a gente precisa aprender. Que a igreja, ela tem esse legado de Abraão. Ela é uma nação. E é uma nação que não é daqui. É uma nação de outro lugar. E que está aqui com uma missão. A mesma missão de Abraão, a mesma missão de Israel. Israel era a única cidade monoteísta que só tinha um Deus na antiguidade. A única. A única. E a única que tinha um Deus sem imagem. A única. Ela era até zombada por isso. Mas essa nação, quando estava na presença desse Deus, ela vencia toda e qualquer nação. Quando ela estava em pecado, essas nações zombavam dela mais ainda. Então, tudo isso é lição para a nossa vida. Amém? Então aqui, Deus, quando formou o homem, Ele deu ao homem um mandato cultural, de cultivar, de fazer a cultura da terra. Ele quebrou. Fez um mandato social: case com sua mulher, tenha seus filhos e conviva com outras famílias. O pecado quebrou isso. Já apareceu Lameque com 2 mulheres e já apareceu o violento querendo matar as outras famílias. Deus faz um mandato religioso de ser adorado, e agora ele não é mais adorado. Mas o cenário está pronto. Está pronto, preparado para Abraão. E é aqui que a nossa história começa, do versículo 1 ao 3. Vamos ler de novo, do 1 ao 3? Né? Alguém pode ler, por favor? Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país e da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção.
E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos ler o 31, alguém pode ler o 31 também? Do 11, 31. 11, 31, voltar, o 11, 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Eles já vêm de uma outra cidade. Eles já vêm de Ur, terra dos caldeus, uma cidade muito, extremamente idólatra. E vão para Arã, outra cidade extremamente idólatra. E o autor de Hebreus vai dizer que a família de Abraão era idólatra. Quem é idólatra e tem vários deuses, conhece. Se você tem várias estátuas na sua casa, você sabe quem são. Você não vai comprar uma estátua sem saber. Hoje, quando a gente vai numa casa religiosa, e a gente compra 4, 5 santinhos, a gente sabe quem é o São Pedro, que ele tem a chave do céu, porque ele está com a chave na mão, sabe quem é o São Cristóvão, que ele está ali com um manto, sabe quem é o São Sebastião, que ele está ali flechado, sabe quem é o São Judas, que é das causas impossíveis, sabe quem é a Santa Bárbara, que está com um prato com os olhos ali, para que não tenha problema de visão naquela casa. Tudo isso o catolicismo nos trouxe. Tudo isso. E não, nós veneramos, mas fazem promessas para esses humanos mortais como nós, como a título de serem santos, mais santos do que nós, que somos santificados por Deus, pelo Espírito de Deus. E assim era esse povo. Eles tinham lá o deusinho da fertilidade. Quando um homem ia se relacionar com a sua mulher, colocava ele à vista, acendia ali um incenso para ele, fazia um agrado para ele, para que ele fosse propício àquele relacionamento, aquele relacionamento produzisse filhos. Quando eles iam plantar, tinha um outro Deus também da fertilidade. Quando eles iam colher, tinha o Deus da colheita. Quando eles iam celebrar, eles celebravam. Isso passou para o mundo grego-romano e chegou no mundo romano e entrou o catolicismo dentro. Então, se você olhar o calendário, tem dias do ano que tem mais de 2, 3 santos naquele mesmo dia. Que você celebra, que você agradece, que você... Tem um dia lá em Monte Alegre que é o dia de benzer os animais. Então todo mundo leva o seu cachorro lá na igreja de São Francisco e o padre. Então, para cada atividade sua, você tinha um Deus. E hoje nós continuamos nessa mesma prática em alguns lugares do mundo, né? A Índia é assim até hoje. E assim eram essas pessoas de Arã, e assim eram essas pessoas de Ur. E aí, uma voz. O Senhor disse, o Senhor havia falado, o Senhor disse a Abrão. Imagina a cabeça desse Abrão, vendo todas aquelas imagens. E nenhuma daquelas imagens tinha uma voz. Tinham funções, tinham promessas de que fariam alguma coisa, mas não tinham voz. E aí ele ouve: sai da tua terra. Vai sair dessa terra. Da tua parentela. Sai do meio dos teus parentes. Já pensou aí? Os irmãos, os primos. Sai da casa de teu pai. Morava na casa do pai, da mesma família, o mesmo clã, 75 anos de idade. Veja, imagina, vocês têm pai e mãe vivo, você ter aquela família ali, todo mundo junto, e a voz de Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai. Vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Uma ordem sem segurança nenhuma. Porque se ele dissesse assim: não, vai para Gibraltar, vai para o Negueb, vai, que eu
lá eu vou te... Não. Para você saber para onde vai, você precisa sair. A gente tem uma dificuldade hoje com o ídio, né? Ídio por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E mais, eu te abençoarei, vou fazer de você uma grande nação, te abençoarei, vou engrandecer o teu nome, e você vai ser uma bênção onde você for. Você vai sair disposto a abençoar todo mundo. Os que te abençoarem, eu vou abençoar também. Mas os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Só que as famílias, todas as famílias da terra, aqui está implícito aqui egípcios, está implícito aqui fenícios, gregos, romanos, brasileiros, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, numa coisa que vai acontecer em você. Você vai ser uma bênção e você vai causar esse efeito. Só que assim, é sem garantia nenhuma. Será que a gente teria essa coragem? Micael pega a Miriam e vai. Vai para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Se lá no aeroporto eu te falo. Aí você chegar lá no aeroporto ele fala, não, é de trem, você vai... Mas veja, não tem garantia nenhuma, não tem segurança nenhuma. A única segurança que tem é o que Deus fala que vai fazer. Eu vou fazer, eu farei. Não está nada feito ainda, mas eu vou fazer. Qual foi a resposta? Versículo 4 ao 6. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão não falou nada. Você não ouve a voz de Abraão. Ele só foi. Você não escuta Abraão dizendo nada. Deve ter dito, né? Deve ter dito, Sara, arrume minhas coisas. Estamos saindo aqui. Mas para Deus, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abrão como... Agora vai acontecer tanta coisa. Lá na frente vai se cumprir o Mateus 1, por exemplo. Dê uma olhadinha no Mateus 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Irmã Regina, se você puder ler esse Mateus 1 é rapidinho. Vou pedir para o irmão ver se não encontra Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isaías é depois do Salmo, aí abre no meio da Bíblia, pode ir para frente. Se lhe achou. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Opa! Olha o nome do homem aí. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho aí no caso, descendente de Davi, né? Descendente de Abraão. Né? Então, o livro de Mateus vai provar que Jesus, humano, pela linhagem de Maria e de José também, vem de Abraão. Vê o 22 e o 23, irmã, por favor. 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu não preciso dizer que isso aqui é Jesus, porque o Mateus já me informou isso. Quer ver? É o 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Faltam só 600 anos para isso aqui acontecer. Mas Abraão agora está ali. Hebreus 11, 8.
Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Aí o autor de Hebreus ele explicou que ele estava completamente perdido no lugar que ele ia, mas pela fé. Então, voltando lá no Gênesis 12, a resposta que ele deu foi a fé, não foi verbal, não foi uma resposta de boca, foi uma resposta de fé. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, porque o pai de Ló morreu. Então é como, não, esse garoto aqui eu vou levar comigo, que é como se fosse meu filho. Partiu Ló com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deus me dê essa saúde, para 75 anos ele dizer, sai agora de Joinville e vai para Camboriú. E eu, o Senhor, com toda a alegria do mundo. Não vai para o interior do Ceará. O teu crédito saiu lá no vídeo da igreja. Teu crédito, irmão, corta aí, porque infelizmente. Mas é para a terra que eu te mostrarei, né? Obediência imediata com 75 anos. Ele falou, Senhor, vai fazer uma nação, como é que funciona isso? O Senhor tem 75 e Sara 74, como é que vai fazer essa nação aí? Eu sou homem de idade, minha esposa também. Como é que o Senhor vai fazer esse negócio dessa nação? Mas ele saiu e partiu com 75 anos e numa liderança espiritual, levou todo mundo. Vai todo mundo comigo, servos, bens. A responsabilidade com a família não acabou, não. Ele levou junto. Podia sair feito um andarilho, né? Deixar tudo, não, vem todo mundo comigo. E atravessou toda essa terra. Atravessou, é um prenúncio aí da posse. Ele andou a terra todinha, se você olhar onde é Harã no mapa, e olhar por onde ele foi para o Egito, ele passou toda a terra que ia ser dele. Mas não era. Mas a terra que ia ser da nação dele, passou todinha a pé. Amém? Amém. Sabe o que essa atitude de Abraão gerou? Olha o versículo 7. Pode ler, irmão. Pode ler. E o Senhor apareceu a Abrão e disse, a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Agora aqui não estamos só falando de ouvir. Agora Deus apareceu. Deus agora se tornou visível. A gente está falando aí de gente que, peraí, Moisés não conseguiu ver Deus. O Isaías não conseguiu. Como é que Deus fez isso aqui? Ele fez da mesma forma que ele vai fazer daqui para frente. Ele se torna homem, se torna uma aparência humana e vem conversar com Abraão. Isso chama teofania. Se torna visível e se manifesta pessoalmente. Apareceu o Senhor a Abraão. Ele já no meio do caminho, já descendo aí para o Egito, Deus aparece. Você está vendo? A terra é essa aqui, a terra. É que lá em Harã, eu não ia aparecer para você. Mas como você deu passos de fé, agora eu te mostro. E aqui a gente vai abrir o olho bem aberto. Os ouvidos, a mente, o coração. Cristo chamou, vá. Deus passo de fé. Vá. Começou a caminhar com Deus, caminhe, vá. Ele não vai aparecer para você agora. Ele não vai mandar profeta agora. Caminha com ele, que ele vai se revelar. De forma que lá na frente, você não vai ter dúvida de que é ele. Amém. Amém. Vai devagarinho com ele. Obedece, vai obedecendo a palavra dele, vai andando com ele. Vai sendo uma bênção para as pessoas. Vai abençoando as pessoas na sua caminhada de cristã. Porque lá na frente ele vai começar a se manifestar. De forma que você vai ver e vai dizer, não tinha como não ser Deus. A situação que eu estou vivendo hoje só pode ser Deus. Não tem como. Como um casamento. Quando você viu essa jovem pela primeira vez, eu tenho certeza que você não pensou nos filhos. Você olhou a beleza dela, o sorriso, e foi, e colocou diante de Deus.
E Deus tem dado coisas a vocês que tenho certeza que vocês não imaginaram que teriam. Assim é com Deus, é o acionamento com Deus. Intimidade com Deus não é diferente disso. Você vai andando e ele vai se revelando, se manifestando. Então aqui ele está no meio de uma caminhada, ele disse: eu vou dar para a sua descendência. O que Abraão reagiu? Como é que ele reagiu? Ele disse obrigado, valeu. O que ele fez? Um altar. Glorificou a Deus. Aqui eu vou te adorar. Aqui você não merece só um obrigado, não. Aqui você merece um culto. Vou fazer um altar. E vou fazer o que Abel fez: sacrificar um cordeiro, lembrando, pré-anunciando aí que o Senhor é o Deus que cobre a nossa vergonha com sangue. Está cobrindo o meu pecado, eu sou pecador. Eu venho de uma família idólatra, eu venho de uma família que não conhece Deus, mas Ele está aqui agora comigo. Então está aqui um altar. Isso se torna um hábito. Sempre que Abraão vai falar, Deus vai falar com Abraão, ele vai fazendo um altar. E cada lugar que ele chega, ele faz um altar. Mesmo sem Deus falar, ele chega num lugar que eu vou fazer um altar aqui, porque ele vai me dar essa terra. Então aqui ele vai ser adorado também. E aqui é uma lição para a gente. Para a gente que quer crescer como igreja, sempre tem algo a agradecer, sempre tem algo para adorar a Deus nos piores dias. Mas o povo tem acostumado a ir para a igreja pedir. Perdeu-se o hábito de, na caminhada, sempre adorar a Deus. E aí ele vai numa vida, verso 8 e 9, passa dali para o monte oriental de Betel, armou sua tenda, no ocidente de Ai, edificou um altar. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negueb. Ele vai peregrinando, uma vida de peregrino. Ele é o dono da terra, mas não usa porque não é dele. Ele sabe que ele é o dono da terra, mas ele não pode fazer nada na terra que ele não recebeu ainda. Porque nós sabemos que nós somos donos da Nova Jerusalém. Nós somos os cidadãos do céu. Que a Nova Jerusalém é a nossa herança. Mas nós não podemos construir nada lá ainda, porque nós não chegamos. Não chegou o tempo do cumprimento da promessa. Mas ele prossegue caminhando aí, armando suas tendas, se estabelecendo. E ele sabe, como a gente sabe, que vai morar na presença de Deus eternamente. Então a gente está aqui como Abraão, peregrinando. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Lá em Colossenses 1,13, Jesus já fez a nossa transferência, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já estamos transportados. Então aqui estamos de passagem. Amém. Então o que essas coisas me ajudam a compreender quando eu olho para essa vida de Abraão? Que eu preciso ter uma fé obediente, irmãos. Nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo sem ver todas as respostas. Vamos lá, 2 de Coríntios 5, 7. 2 de Coríntios 5, 7. Que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que vemos. Isso vale para a nossa igreja, vale. Andamos por fé, não pelo que nós vemos. Precisamos entender cada passo sem ver, crendo. Mas isso vale para a nossa família também. Caminhar por fé, não pelo que nós estamos vendo. O que eu estou vendo em relação à minha família pode não ser agradável, pode não ser legal, mas eu vou caminhar. E vou continuar, porque eu ando por fé, eu não ando pelo que eu vejo. Eu vou continuar na minha fé obediente. Vai e você seja uma bênção, aonde você for. Não se preocupe em matar ninguém, bater em ninguém, brigar com ninguém, porque eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarei, abençoarei os que te abençoarem. Isso é um fato e vai acontecer num dia certo, específico do juízo.
Às vezes tem casos que acontece até antes, mas eu não vou pedir para Deus isso. Eu não vou me meter nessas coisas de Deus. Eu não vou me meter no que Ele quer fazer com as pessoas. Eu vou prosseguir. O meu papel é partir, pois, Abraão. E foi ser uma bênção onde passou. Errou. Teve um momento que ele mentiu. Teve um momento que ele passou na frente de Deus, porque ele é ser humano, ele não é Deus. Mas mesmo assim, sua fé o tornou conhecido. Então essa fé obediente, sem me preocupar com as circunstâncias, sem ver, vale para a igreja, vale para a minha família, vale para o trabalho, vale para a nossa vida. Abraão não tinha uma vida separada, não. Domingo, hoje é sábado. Todo dia era dia de armar um altar. Na hora que ele entendia, ele armava um altar e adorava a Deus. Todo dia era dia de ser uma bênção. Todo dia era dia de comunhão com Deus. Amém? Essa conduta de Abraão, de ter uma fé obediente, vai produzir em nós o quê? Crescimento e intimidade com Deus. Porque o que aconteceu? Disse o Senhor a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: não, peraí, agora eu estou aqui. Agora vamos lá. Eu estou aqui com você. Se vocês conseguirem toda a história até o fim, toda a história, Deus vem conversar com Abraão sobre o que ele vai fazer com determinada cidade. Aí esse homem não é amigo de Deus? É amigo de Deus. Teve algum outro que comeu carne de bezerro cevado com Deus? Não. É amigo. Então essa intimidade foi a tal ponto de vem aqui, vamos comer coalhada, vamos comer aí. Tá. Sara está fazendo pão, ela está lá dentro, tá? Daqui a um ano ela vai estar amamentando. É uma mulher lá dentro, com 99 anos de idade. Como é que não ri? Mas riu de felicidade. Não há ali riu de surpresa. E ficou com vergonha, ele disse: eu não ri. Eu sei, sim. E ela colocou o nome do menino de Sorriso, Isaac. Não estou também dizendo nada para os outros, né? Mas Sorriso, né? Porque essa intimidade se tornou tão grande. Então a gente começa no quê? No ouvir a palavra e no obedecer a palavra. E a gente aos poucos vai experimentando. O que o Espírito Santo ele vai nos selar, vai habitar em nós, vai nos lavar, santificar, justificar. Aí vai começar a nos ensinar, fazer lembrar, nos guiar até a verdade. Aí já está intercedendo nas nossas orações, porque não sabemos orar como convém, e a gente começa a frutificar, e aí vem o dom. E a gente está na obra já e não sabe, e não percebe. Mas o que se deu? Um crescimento de intimidade. Agora a gente precisa estar disposto a deixar a segurança e confiar. Amém? E, para a gente encerrar, é preciso a gente fazer bem uma divisão, uma definição do que é a nossa vida, né? Aí eu vou pedir para a irmã ler Filipenses 3:20, vou pedir para a Nara ler o Hebreus 13:14 e vou pedir para a irmã ler o Hebreus 11:9 e 10. Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Minha cidadania é de lá. Eu estou aguardando o rei governante. Estou aguardando uma certa ansiedade santa. A minha cidadania é do céu. A sua cidadania é do céu. Amém. Hebreus 13:14 diz o quê? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Abraão não tinha cidade permanente. Tudo era dele, nada era dele. Mas ele tinha certeza que a descendência dele ia ser assentada. Então a gente tem certeza que a nossa cidadania é do céu e que a cidade que a gente está aguardando vem. Hebreus 11:9 e 10.
Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O cara revelou o segredo de Abraão. Ele, na verdade, ele esperava a cidade que tem fundamentos, que o artífice, o construtor, o arquiteto é Deus. Ele tinha essa revelação. Ora, se ele era amigo de Deus, talvez ele tenha acesso a essa informação aí. O fato é que ele andou peregrinando com Isaque e com Jacó em tendas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu estou falando isso para a gente dividir política de ideologia. Nós estamos no meio dessa confusão. Nós temos uma ideologia que nós rejeitamos, ela não faz parte da nossa vida, que é a ideologia que apoia o homossexualismo. A gente não apoia isso por causa da Bíblia. Tem uma ideologia que aprova o aborto, a gente não aprova isso, porque vai contra a palavra de Deus. Então essa é a ideologia que mesmo nós habitando nas tendas aqui, não podemos trazer para dentro das nossas tendas e precisamos nos posicionar testemunhando que a palavra de Deus não aceita isso. A ideologia da promiscuidade, da violência, né, do assassinato, do ódio, a ideologia da doutrinação de crianças, que invade a sua propriedade, que você foi abençoado com seu trabalho para conquistar. Então essa ideologia, né, de legalização de drogas, de depredação de patrimônio, seja público ou privado, então essa ideologia a gente não aprova. Mas é preciso cuidado para a gente não se tornar um militante político, porque nenhum lado é perfeito. E a gente sempre vota pelo menos ruim. Então, entender a nossa cidadania e a nossa responsabilidade nesse armar tendas aqui. Então, 1 de Pedro 2, de 11 a 14, Jorge, pode ler aí. Aí, irmão, vou pedir para a irmã ler 1 de Coríntios 6, 19. O irmão pode abrir no primeiro que ele vai abrir lá, o 2 de 11 a 14, o irmão segura aí no 2 para a gente ler também, tá bom? 11 a 14. O que diz aí? Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Pronto, só um instantinho, Joás. Olha o que Pedro está dizendo. Eu exorto vocês são peregrinos e estrangeiros aqui, certo? Agora eu exorto a vocês se absterem dessas paixões da carne que fazem guerra contra a alma. E é tudo que a ideologia está nos oferecendo. Paixão da carne. É uma moça gostar de outra moça e viver, formar uma família. É um rapaz gostar de outro rapaz e formar uma família. É isso que ele está dizendo para não entrar nas nossas tendas de peregrinação. A moça ficar grávida, não vou tirar, porque o corpo é meu, minhas regras. Não tem problema. Isso que ele está dizendo. Vocês são peregrinos, mas eu exorto para a ideologia, para isso que está querendo, essas paixões da carne quererem ser legalizadas. Para a gente não embarcar nessa, para não sair uma moça daqui para ir abrir um carnaval lá em São Luís, cantora, né, de coisas de Deus, que nitidamente Deus deu para essa moça. Não, agora vamos abrir o canal, porque ele tem que estar no mundo entrosado, fazendo a diferença. Exorto-vos como estrangeiros e peregrinos que sois, a se abster. Que mais, meu irmão? Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Se exemplar o meu comportamento entre eles, mesmo que se aprove, e já se aprovou, né? O pastor hoje tem que ter cuidado para falar de homossexualismo no culto, mas mesmo que se aprove essas aberrações, mesmo que amanhã se aprove uma pedofilia, eu preciso ter a minha postura, manter o meu comportamento diferenciado da ideologia. Que mais? Para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal. Pronto, é isso que está acontecendo. Nós somos o quê?
fascistas, radicais, não é isso? Basta você ter uma família e ser hétero. Tem uns atores de Hollywood aí que são héteros e têm família e não são chamados para nada mais. Não são chamados para mais nada. Entende? Então, naquilo que falam mal de vocês, eles sejam o quê, irmão? Está escrito aí. Ah, tá. A observarem as vossas boas obras. Glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Tá, um dia eles vão glorificar a Deus. Oh Deus, glória a Deus pelo Joás, falei tanto dele, glória a Deus pela vida dele. Só que ele vai e eu não. Porque toda língua confessará, toda língua reconhecerá. Amém? Pode ir até o 14. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos. Isso aí é que é complicado, eu me submeter à autoridade. Então, naquilo que não fere a Escritura, eu preciso. Essa questão de tributo, se eu não for correto nisso, eu posso ser envergonhado, né? Sendo que Jesus disse: dá a César o que é de César. Naquilo que eu preciso me submeter, preciso me submeter a esses juízes aí, preciso me submeter a essa polícia que está aí, preciso me submeter às autoridades, né? Até o 14, o que diz aí? Seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Amém. Aqui nós precisamos ter cuidado. Mas por que Deus permite um governo ruim? Porque esses que estão hoje, que elegem esse governo ruim, Deus tem o poder de usar esse governante ruim para puni-los também. Se vocês olharem direitinho, com um olhar bíblico, para a nossa sociedade, isso está acontecendo. Que essas faculdades que colocaram esses homens no poder, elas estão sucateadas, viraram pontos de droga, né? A gente se escandaliza com o que aconteceu lá em Sobral. É uma escola, é adolescente. Não é, irmãos. Eram traficantes que estavam traficando dentro da escola. Era uma boca de fumo a escola. Eu tive em Sobral em 2010 e já tinha bairro lá que não se podia entrar e avisavam: não vai no bairro tal. Então a escola se tornou, né? No interior do Ceará a gente a escola, os alunos faccionados colocaram os professores para fora, chamaram a polícia não interveio. Chamaram a facção, veio o faccionado e falou com os alunos: vocês não são da nossa facção. Vocês são estudantes e vão obedecer aos professores. Acabaram com a violência na escola. Porque nós estamos numa ótica do que a mídia nos passa. E é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Eu vi a professora e vivi. Então, às vezes, essa palavra ela se cumpre mesmo nesses governantes ruins que nós não escolhemos. E a Bíblia nos orienta a nós mantermos o nosso testemunho, mantermos o nosso procedimento, porque Deus pode usar para polir eles também. Amém? Chegou no 14? Amém? Amém. Então, a ideologia é uma coisa, mas a gente tem que ter cuidado para não ser um militante, né? E isso, ver se é isso que Deus nos chamou para fazer. Para que isso não se volte contra a nossa família. São tempos difíceis. Amém? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Então agora, o Abraão, ele saiu fazendo altares, né? Nós precisamos fazer altares? Não, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus pode ser adorado a partir da hora que eu acordo até a oração da noite. E eu ainda oro para sonhar sonhos cada hora.
para ficar sonhando, procurando coisa de celular, não achar, e tá, o dinheiro não tem mais, esses sonhos que todo mundo, né, deve ter aí, não só eu, né, que só sonha esses absurdos. Mas somos o templo do Espírito Santo, podemos adorar a Deus constantemente, de forma individual, né? Mas 1 de Pedro 2, né, do 5 ao 9, dos 5, 2, 5, irmão, só o 5. Só o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Amém. Por meio de Jesus Cristo. Então a gente é templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Sozinho, eu adoro a Deus sozinho. Mas como pedras vivas, nos unimos para fazer o quê? Para sermos sacerdócio real. Então, a igreja é a união desses templos do Espírito Santo. Quando eles se juntam, eles são como se fosse um altar de pedras vivas. Amém. Amém? Vê o 9, irmão, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Essa é a nossa missão no meio dessa geração de gentios, e dentre esses gentios tem muito povo de Deus, e que nós vamos anunciar para despertá-los e tirar eles dessa cidadania mundana e fazer com que eles também sejam cidadania celestial, porque Deus os escolheu para isso desde antes da fundação do mundo, para que eles fossem santos e irrepreensíveis, e em amor predestinou essas pessoas para a adoção de filhos. Então essa é a nossa missão. Amém? Que a gente aprenda com Abraão, sempre que a gente estremecer na fé, que a gente lembre que tem um homem que saiu com tudo que ele tinha, sem garantia nenhuma, e não viu também. Não viu. Ele não viu essa terra lá estabelecida, não. Não viu. Mas lá em Lucas ele está lá consolando Lázaro. Lembra? Ele está lá no lugar de Jesus. Enquanto Jesus está aqui, ele está recebendo os mortos salvos, os mortos em Cristo, salvos pela graça de Deus. Ele está recebendo lá, enquanto Cristo está aqui. E Cristo garante, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó. E diz para outros, vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó e vocês lançados fora. Então que a gente seja esse povo que anuncia aquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz, descobrindo quem são os outros que têm a mesma cidadania nossa. E eles passam a não ter e ser peregrinos aqui como nós. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.